Médicos franceses protestam. Pandemia é um golpe. Aborto é permitido pela Câmara de Deputados do Brasil até os 6 meses de gravidez. Nobel de Medicina desmascara a farsa. O Covid-19 foi criado em laboratório. Bem, o que todas essas notícias têm em comum? Em algum momento, elas já foram compartilhadas com você por aquele seu tio da família, com o qual você não conversa desde o fatídico ano de 2018. Não me pergunte por quê. E ele compartilha com um sorriso no canto dos lábios, como se ele soubesse de alguma verdade que ninguém mais sabe. E ele precisa fazer com que as pessoas vão em direção à luz dessas informações super secretas que o governo controla. Então, para esclarecer, para te dar um pouco de munição, para que você discuta com esse seu tio, ou para que você ignore o que é mais recomendado, nós aqui do canal Notícias de Taubaté resolvemos fazer esse vídeo. E no nosso primeiro episódio nós vamos falar de vacina. Vacina. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, dê like e compartilhe. Vamos lá? Bem, vamos iniciar fazendo um exercício imaginativo aqui. Vamos imaginar que todas essas notícias que são compartilhadas sobre a vacina, sobre a pandemia, sobre o uso de máscaras, elas estejam corretas. Como é que será o mundo daqui a 2 anos se todas elas estiverem corretas? Os seres humanos vão andar feitos zumbis pelo mundo, procurando um único alimento que vai nos saciar, que são fetos abortados. O mundo vai ser dominado por um único homem, Bill Gates, que agora mora na Casa Branca e controla toda a produção de fetos que serve de alimento para todo mundo. Esses fetos ele vai compartilhar com seus melhores amigos, que é a Rainha Elizabeth e o George Soros. Na Casa Branca, onde agora ele mora, há uma bandeira hasteada com um feto desenhado e uma seringa apontada para você sabe onde. No porão, mulheres são escravizadas e obrigadas a produzirem mais e mais fetos abortados que vão servir de alimento para toda a humanidade. Mas eles não contavam com os sobreviventes, ou seja, as pessoas que se recusaram a tomar vacina em 2021. Esses sobreviventes são comandados por um homem loiro e cor de laranja, montado em um cavalo branco alado que se dirige à sede do poder mundial para retomar o poder. Nesse momento, os homens zumbis se deparam com a grande verdade. Eles caíram na maior farsa da humanidade. Eles acreditaram que a vacina iria fazer bem a eles, mas na verdade tudo fazia parte de um plano para torná-los escravos controlados pelo grande irmão. E toda a verdade virá à tona. A Covid-19 foi uma tecnologia chinesa reptiliana herdada pelos nazistas que construíram bases 5G na Antártida para poder controlar a humanidade. Eles avisaram, só não viu quem não quis. Bem, agora vamos ao esclarecimento. Mas você deve estar se perguntando, cara, mas todos esses exemplos que você usou são exemplos muito forçados, estereotipados. Não é possível que as pessoas acreditam em todas essas coisas. Bem, elas não acreditam em todas essas coisas, mas cada um acredita num pouco disso. O que a gente fez aqui foi só juntar todas essas teorias para que você tenha ideia do quão absurdas elas são e não fazem o menor sentido. A grande questão é, todas essas teorias, elas nascem de um ponto verdadeiro, de um ponto pacífico, de um ponto real. Elas não são inventadas do nada. E pasmem, a associação entre vacina e fetos é real, mas não do jeito que você imagina. Todas essas teorias, elas nascem de um conceito muito antigo que já foi trabalhado por várias obras durante toda a humanidade, que é a ideia de controle populacional. Talvez o livro mais famoso que fale sobre isso é o livro 1984 de George Orwell, que apesar do título foi lançado em 1949. Mas a gente consegue encontrar ecos mais antigos disso. Se você remeter à alegoria de Platão, por exemplo, de certa forma, há ali uma leitura sobre controle. As pessoas que não enxergam a verdade, elas não conseguem se libertar. Até mesmo na Bíblia existe uma passagem direcionada a isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, você já ouviu isso em algum lugar, né? Isso é João 8,32, que fala da ideia de verdade
com V maiúsculo. Então, todas essas teorias, elas nascem nessa busca, nessa ideia de que um grupo específico escolhido teria acesso à verdade e o resto da humanidade está cega em relação a isso e eles precisam fazer com que as pessoas enxerguem essa verdade que está bem diante do seu nariz. Nem que essa verdade seja completamente absurda, nem que essa verdade não faça nenhum sentido, mas eles precisam fazer com que as pessoas acreditem nisso. Como já se sabe, a partir do que esses caras falam, o Covid-19 foi criado através da tecnologia 5G feita pelos Illuminati, escondido numa base na Antártida que tem uma ligação com os nazistas. Entretanto, os criadores dessas teorias, que com certeza têm alguma vantagem em relação a isso, eles pegam uma rebarba, um pedacinho de notícia verdadeira e a partir disso eles distorcem e criam uma coisa completamente absurda. Mas aí você me pergunta, o que fetos tem a ver com isso? Qual é essa obsessão por fetos que essa galera tem? Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender a nossa relação com crianças, sobretudo um feto, que seria necessariamente um ser muito delicado e muito frágil. Então a ideia de pegar essas teorias e misturar e colocar feto no meio está muito mais ligada a tentar despertar uma emoção nas pessoas do que necessariamente com tentar expor uma certa verdade sobre isso. E como eu já te disse, existe sim uma relação entre fetos e vacina, mas não é do jeito que você está esperando, então não precisa dar razão para aquele seu tio do WhatsApp. Sim, existe uma relação entre fetos e a vacina do coronavírus, mas pasmem, existe uma relação entre fetos e qualquer vacina. Existe uma relação entre fetos e vários remédios que você toma geralmente. Calma, calma, eu já vou explicar. Então, se você já tomou algum remédio ou já tomou alguma vacina, agradeça aos fetos. Para entender isso, a gente precisa entender como é que uma pesquisa laboratorial é feita. Cientistas odeiam dados que variam demais. Então eles precisam pensar numa solução que se repete por várias e várias vezes, sem conter erros, sem conter desvios. Para quê? Para que todos esses medicamentos e vacinas tenham uma segurança na hora de serem aplicadas na população em geral. Entretanto, nem toda relação sugere causa e consequência. Vamos a um exemplo. Imagine que 10 pacientes estejam com coronavírus. E aí eu resolvo dar para esses pacientes uma combinação de cloroquina e chá de boldo. Perfeito? 9 desses 10 pacientes se curam. Então a gente tem uma solução, só que não. A gente não sabe se o que curou esses pacientes foi a combinação de cloroquina e chá de boldo, ou foi só a cloroquina ou só o chá de boldo. Então essas variações os cientistas não gostam dela. Então eles precisam fazer um estudo clínico mais direcionado. E o que a gente precisa para fazer um estudo clínico mais direcionado, seguro, objetivo? Células, vivas de preferência. Só 2 categorias de células se enquadram nesse quesito, que são as células cancerosas e as células de, adivinhem, fetos. Sim, células de fetos. Mas não pense que é simples, tá? Para ocorrer essa mutação de células, não é do dia para a noite, eles precisam de uma seleção prévia muito bem elaborada para garantir que essas células sejam saudáveis e se multipliquem. E para isso eles têm que matar fetos? Não, não é bem assim. Você vai entender. Na tal denúncia que essas pessoas fazem, os detentores da verdade com V maiúsculo, eles falam que se utiliza uma cultura de células cujo código é HEK293, criada em 1973 por Graham Left Leiden, da Universidade de McMaster, no Canadá. Sim, essa cultura de células existe, sim, esse cientista existiu, mas não existe uma máquina triturando fetos para criar essas células. Fique tranquilo. Vamos ao primeiro erro então. Essas células, elas não são usadas em vacinas do coronavírus. Elas são usadas em tudo. Não existe pesquisa farmacológica, genética, microbiológica que não se faça uso dessa cultura de células que foram extraídas de fetos lá em 1973 por esse cientista. Então, antes de você achar que o seu tio do Zap está correto, muita calma, não é bem assim. Todas essas culturas de células, elas são antigas, ou seja, não tem nenhuma fábrica triturando toneladas de fetos abortados para produzir mais e mais células. Algumas dessas células têm mais de 50 anos de idade.
E hoje elas são só isso mesmo, células reproduzidas em laboratório, de maneira exponencial. Dizer que essas pesquisas utilizam fetos abortados para criar vacinas é como eu querer responsabilizar a Arca de Noé pelo desmatamento. Não tem nada a ver, é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Aí você pode me perguntar, mas e a produção em larga escala? Vai precisar de mais fetos e mais células. Que bom que você perguntou, mas não é bem assim. Produção de vacinas é uma coisa complicada mesmo. Atualmente, 90% das vacinas são feitas utilizando ovos de galinhas, que são o quê? Células. O problema é que células de ovos de galinha demoram muito tempo para se reproduzir e quando se reproduzem, produz apenas 1 ou 2 doses por ovo. Eu ouvi choro de veganos? Sim, hoje já existem estudos utilizando uma produção de células artificiais. Neles são cultivados caldo de culturas com células de mamíferos, humanos ou não, personalizados para cada tipo de vírus. Entretanto, isso ainda é uma tecnologia que não foi devidamente desenvolvida. Então não é uma coisa muito usual entre cientistas. Daí, eles têm que recorrer a essas células antigas, retiradas daquele feto lá de 1973, lembra? Só que elas se reproduziram tanto que não é um monte de feto sendo morto todo ano para produzir remédio e produzir vacina. Não, aquela mesma célula feita em 1973, até hoje ela se multiplica e ela é usada para a produção de várias coisas. E isso é o que salva milhares e talvez milhões de vidas no mundo inteiro todos os anos. Sim, existe uma questão ética que envolve isso tudo. Entretanto, a gente tem que entender que a ciência é uma área do conhecimento que vai se adaptando no decorrer do tempo a essas novas novidades. Como eu disse, células novas estão sendo produzidas por cientistas no mundo inteiro, de maneira artificial, com o intuito de baratear e fazer, inclusive, com que produções de remédios e vacinas seja cada vez mais rápida. Mas a gente ainda não chegou nesse momento. Então, se você é uma dessas pessoas que compara a produção de vacinas com campos de concentração da Alemanha nazista, ou acha que existe um moedor de fetos saindo de clínicas do mundo inteiro para fazer essas vacinas, apenas pare. Quer saber de uma coisa? Se você é uma pessoa que diante de uma doença como um coronavírus e a gente tendo a oportunidade de fazer uma vacina que vai curar milhões de pessoas de maneira rápida e eficiente e mesmo assim você fica chocado e sentido por causa de uma criança que morreu há mais de 50 anos atrás, eu tenho uma coisa para te dizer. Não tome vacina. Aliás, não tome nem esta vacina, nem vacina nenhuma. Não tome nenhum medicamento. Dessa maneira, você deixará sua homenagem para aquele fetinho que morreu há mais de 50 anos e com o qual você diz se importar muito. Mas mude-se para bem longe mesmo. Afinal, você não vai querer conviver com pessoas que foram cúmplices desse assassinato. Ou vai? Espere o Homem Laranja montado no cavalo branco voltar. Darwin e a humanidade agradecem. É isso. Tchau, tchau.